Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 11 de agosto. Os 5 escolhidos para defender as nossas cores nas oitavas de final da Copa Libertadores estão definidos. E é claro que a gente vai falar sobre isso aqui, inclusive fazendo uma breve projeção sobre provável 11 inicial, pelo menos de repente na escolha da galera, para quinta-feira diante da LDU. Um outro ponto que vale destacar é uma possível mudança no formato de negócio entre Botafogo e Cádiz pela contratação de Cris Ramos, centroavante espanhol de 28 anos de idade. Quero comentar também algumas declarações do Neto, que foi apresentado hoje, novo goleiro do Glorioso, com passagens por Barcelona, Arsenal, Valência, Fiorentina. E fora isso, comentar que a Justiça abriu prazo para que a Eagle se defenda em relação ao processo da SAF, que cobra mais de 150 milhões de reais. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, eu peço por gentileza para você deixar o seu like, o botão hypar aparecendo na sequência, clica nele também, porque dessa maneira o YouTube ele vai distribuindo melhor o conteúdo. E com isso, mais e mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho, o que nos permite seguir crescendo. Nós estamos mirando os 62 mil inscritos, para quem sabe ainda nessa temporada batermos a marca dos 70 mil inscritos aqui no canal. Inscreva-se, portanto, clique no sininho para ativar as notificações, fique sempre por dentro das novidades publicadas por aqui e sempre muito bem atualizado sobre o nosso Botafogo também. Quero aproveitar o começo desse vídeo para te contar uma novidade. Fizemos mudanças aí no programa de membros aqui do canal. Eram 3 planos anteriormente, é diferente, Viva essa paixão e Ninguém cala. Temos os seus equivalentes com novos nomes e incluímos um quarto, com outro benefício muito maneiro. No Fala Fogão, que é o de R$ 4,99 por mês, você tem prioridade 3 para ir no nosso churrascão. O próximo, inclusive, vai acontecer no dia 22 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro. E você tem prioridade de resposta, seja durante as nossas lives, seja em comentários que você fizer aqui nos vídeos publicados. O Fala Mais Fogão, equivalente ao Viva essa Paixão, vai te dar prioridade 2 para garantir seu ingresso do churrascão do dia 22 de novembro e também acesso ao grupo no WhatsApp, com mais de 270 torcedores que ficam resenhando ali o dia inteiro falando de Botafogo. O Fala Bastante Fogão te dá prioridade 1 na aquisição do ingresso para o churrasco e te dá também um áudio live por mês que você pode mandar num pré-jogo, num pós-jogo, você que vai definir qual que vai ser a live, pré ou pós, de até 45 segundos, para você poder ter a sua opinião aqui, para além do que você escreve no chat. E o Fala Muito Fogão, além de também te dar a prioridade 1 no churrasco, você pode mandar um áudio a cada pré ou pós-jogo. Ou seja, se o Botafogo jogar 4, 5 vezes no mês, você vai poder participar mandando seu áudio de até 45 segundos em cada uma dessas resenhas. E vale destacar, tem acesso a um grupo VIP do WhatsApp. Então dá um confere aí no programa Seja Membro, tem essas novidades. E, cara, o apoio de vocês no programa de membros é absolutamente fundamental. Fortalece demais, tenha certeza disso. Dito isso, vamos em frente. Olha, primeiro ponto que eu quero abordar aqui nesse vídeo, para tirar o elefante da sala, né, vamos botar assim, é falar sobre essa notícia da Justiça, que abriu prazo para que a Eagle se defenda em processo da SAF, do Botafogo, que cobra 152 milhões de reais. A informação diz o seguinte: decisão do desembargador Paulo Sérgio Prestes dos Santos, da 9ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, abriu prazo para que a Eagle Football Holdings, /Ares, podemos entender assim, se defenda no processo movido pela SAF Botafogo, que cobra 152 milhões e 500 mil reais, informou o Globo. Com isso, não houve bloqueio imediato de valores. O Botafogo cobra a quantia por conta de 2 empréstimos feitos para a Eagle em 2024, que não foram pagos, numa das diversas brigas judiciais entre as partes, desde que os investidores da holding romperam com o John Textor. Agora, a Justiça vai esperar a Eagle se manifestar para então julgar o bloqueio. Enquanto isso, o dinheiro segue liberado nas contas da empresa. Certo? Mais um capítulo em uma briga que promete se arrastar durante um tempo. A menos, é claro, que as partes consigam se entender, que as partes possam sentar à mesa, dialogar, debater, fazer a auditoria necessária, tá devendo isso, tá devendo aquilo, vai recomprar dessa forma, e aí sim a gente pode ter uma resolução desse caso o mais breve possível, que para o Botafogo seria o melhor.
Pior coisa que pode acontecer é esse ponto de interrogação ou vários pontos de interrogação no nosso caminho, especialmente quando a gente pensa na projeção ao longo do período, ao longo do tempo, né? Pensando em 2026, como é que fica o planejamento, com quem vai estar o controle, o dinheiro que o Lyon deve ao Botafogo, ou melhor, que a Eagle deve ao Botafogo vai ser pago, não vai ser pago, enfim, tem bastante coisa para a gente poder avaliar aqui nesse período e a gente vai tentando manter todo mundo, claro, o mais atualizado possível e da melhor maneira possível. Agora, um outro ponto que vale comentar, ô Fogão, nesse vídeo, é a apresentação do Neto. O Neto que foi contratado, porque o Botafogo imaginava que o John ele estava realmente saindo. Mas no fim das contas, essa saída não aconteceu. O John está treinando novamente com o Botafogo e certamente vai ser relacionado para esse jogo de quinta-feira. Mas o Neto, apresentado, né, no dia de hoje, deu algumas declarações bem interessantes. E eu queria, por exemplo, destacar essa daqui, ó, que ele fala sobre a disputa com o John. Abre aspas. Acredito que na própria pergunta já diz tudo. Venho fazer parte do Botafogo, desse projeto incrível que vem sendo construído. E em grandes projetos o nível é altíssimo. Já tive a oportunidade de estar em outros vestiários com atletas de altíssimo nível, como é o John, que tem uma história muito importante no clube. Vim porque é o Botafogo, pelo clube que é. Estou completamente à disposição do Botafogo. Uma boa fala do Neto. Claro, ele vai brigar pela titularidade e eventualmente vai conquistá-la. O David Ancelotti, ele vai ter uma disputa agora muito mais intensa, no meu entendimento, do que ele tinha anteriormente. Porque, afinal de contas, o Léo Link sentiu o gostinho da titularidade. E o Léo Link é um goleiro de potencial. Tem gente que não gosta do Léo Link, mas ele já demonstrou uma capacidade bem legal no Atlético Paranaense. Depois ele acabou falhando ali, aí meio que caiu em desgraça lá no Atlético Paranaense e não foi mais utilizado. Mas ele já demonstrou uma capacidade muito interessante. E sentiu esse gostinho de jogar. Então a disputa interna, essa competição para ver quem vai ser o titular, certamente vai aumentar. No fim das contas, isso é ótimo para todos nós, especialmente falando para o David Ancelotti, que vai ter o nível mais alto possível para a titularidade no gol do Botafogo. Um outro detalhe que vale comentar aqui é a respeito da fala do Neto sobre o projeto do Botafogo. Abre aspas. Tenho pouco a falar, os resultados já vêm demonstrando o que é o projeto. Os resultados ano passado foram incríveis. Tenho muito que aprender com o que foi feito. E, claro, um último comentário aqui a respeito da fala do Neto ali durante a coletiva. Muito feliz por fazer parte desse projeto, desse clube gigantesco. Espero poder ajudar e agregar, estando à disponibilidade de todos naquilo que eu puder fazer. O Neto vai competir, o Neto vai dar o melhor de si, e quem ganha com isso, repito, é o Botafogo e o botafoguense. Que a nossa meta seja de quem estiver melhor. Se for o Léo Link, se for o John, se for o Neto, cabe ao David Ancelotti decidir, não é verdade? Agora, aproveitando o que eu falei aqui do Neto, vamos falar das mudanças nessa lista de inscritos na Copa Libertadores. Anteriormente, a gente meio que já tinha definido, né? Caio Pantaleão, Danilo Montoro, Joaquim Correia e o Arthur Cabral. Teve uma galera que chegou a levantar a possibilidade do Barreira entrar na vaga do Joaquim Correia, mas estava muito claro que não seria isso que ia acontecer. Porque, afinal de contas, o Joaquim Correia, ele também pode atuar como um centroavante. Na ausência do Arthur Cabral, Joaquim Correia ou Mastriani? Acho que é uma pergunta que nem precisa você se preocupar em responder. A gente já sabe qual é a resposta. E tem um detalhe. Como o Caio Pantaleão acabou se machucando, ele vai ficar de fora das oitavas de final. Esse é o grande X da questão. Na ausência do Pantaleão, você poderia colocar o Neto ou, de repente, o Barreira. Claro, considerando que o Barreira esteja à disposição muito em breve. Mas aí o Botafogo já fechou questão, é o Neto. Então temos o Neto inscrito, o Danilo Montoro, o Joaquim Correia e Arthur Cabral. Como o Caio Pantaleão vai ficar de fora agora, nas quartas de final a gente passando pela LDU, certamente o Caio Pantaleão está nessa lista. Então você vai ter Pantaleão, Cris Ramos e mais um. Quem será esse mais um? O Barreira? O outro ponto inscrito? Um outro zagueiro? Pois é. Teremos uma mini dor de cabeça aí para poder escolher quem vai ficar com essa última vaga, claro, avançando para as quartas de final. Primeiro a gente tem que pensar na nossa classificação. E por falar em classificação, por falar no jogo de quinta, na live da hora do almoço eu estava conversando aqui com a galera e a gente chegou mais ou menos ao seguinte 11 inicial, pelo menos na opinião do público. John, sim, entre John e Léo Link, o John ganhou. Entre John e Neto, com 60%, o John teve a preferência da galera. Então, John, Vitinho, Barbosa, David Ricardo, Telles. No meio de campo,
Newton e Danilo na impossibilidade do Marlon Freitas jogar. A gente tem que ver se ele vai estar disponível. Ele está cumprindo ainda o protocolo de concussão cerebral da CBF. São 5 dias no mínimo. Tem que ver como é que está sendo a recuperação do atleta. Mas se o Marlon Freitas não puder jogar, a galera optou por Newton e Danilo, e não Alan e Danilo. Votação do pessoal aqui na hora da live do almoço. Pois é. Então teria Newton e Danilo, conforme foi contra o Fortaleza. No lugar do Arthur Riborne, a galera escolheu o Matheus Martins. E aí sim, Savarino, Montoro e Arthur Cabral. Tu aprova esse 11? Se o David Ancelotti colocar esse time em campo, você acredita que é o melhor 11 possível para essa partida contra a LDU? Deixe seu comentário aqui embaixo. Último ponto que eu quero destacar, a situação de mercado entre Botafogo e Cádiz. Essa possível mudança, né, no formato de negócio pela contratação do jogador. A informação aqui é do El Desmarque, que diz o seguinte: pode mudar. O Botafogo tinha acertado a contratação do atacante Cris Ramos em definitivo. E as cifras, inclusive, variaram bastante na imprensa, né? Teve jornalista dizendo que era 3,5 milhões mais bônus, outro dizendo que era 4, outros dizendo que poderia chegar a 6, 6,2, enfim, de euros. Mas agora o Helder Marque diz que o Botafogo e o Cádiz estão discutindo a possibilidade de ser um empréstimo com opção de compra. O que, no meu entendimento, faria muito sentido pelo momento do Botafogo e também para você saber se o atleta vai vingar com a nossa camisa. Se o Cris Ramos vai conseguir jogar o futebol que dele se espera. Esse é um ponto extremamente importante. Se o jogador estiver performando muito bem, o Botafogo vai pagar sorrindo aí a opção de compra, né? Agora, se o jogador não conseguir se ambientar, se ele não conseguir praticar um bom futebol, se a gente já tiver contratado em definitivo, não tem para onde correr. Já fez a contratação. Será que o Cádiz vai aceitar essa mudança? Porque é uma mudança de última hora. Tava tudo certo pelo que foi noticiado. Já estava tudo definido, vai ser contratado, o Botafogo vai comprar, adquirir, né, os direitos econômicos, e é isso. Agora muda de figura. Então a gente tem que ver se a resposta vai ser positiva por parte da equipe espanhola, que está precisando de dinheiro. É bom que se diga. Bom, é isso, eram esses pontos aqui que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Então, deixe seu comentário, deixe o seu like e lembre-se, amanhã eu vou estar de volta com muito mais conteúdo sobre o Botafogo aqui no canal. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!